Considerando o atual valor do salário mínimo e a péssima distribuição de renda, o senhor considera justa a atual remuneração de um parlamentar que inclui subsídio mensal maior que 16 mil e mais parcelas de 13º, 14º e 15º salários? Olha, considerando o salário mínimo, a gente vê que o Distrito Federal é o local onde há a maior desigualdade social, a pior distribuição de renda no país é o Distrito Federal. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que o parlamentar, né, ele tem que estar envolvido com a sua comunidade. A gente vê diversas denúncias de que a verba para um deputado, para ele estar atuando nas suas bases, para ele estar fazendo um trabalho de conscientização dentro da sua base, essa verba é utilizada para um outro fim, que não isso. Então, nesse contexto, eu acho que sim, tá? Mas levando em conta, se o parlamentar realmente fizer um trabalho sério na sua base, ele recebe o suficiente para fazer um trabalho pela comunidade. Nesse caso, o senhor renunciaria a esses valores adicionais de fim de ano, por exemplo, para uma creche ou uma instituição carente? Olha, eu prefiro, eu não sou demagogo. Essa historinha de parlamentar ficar devolvendo verbinha disso, daquilo outro, não. Eu acho que tem que se mudar a estrutura da Câmara Legislativa. Eu quero, já no primeiro ano de mandato, fazer um levantamento geral dos gastos da Câmara, para que é feito. Eu me recordo recentemente, como eu já te disse, eu não sei valores, mas tinha um negócio, uma Câmara itinerante aí que montava toda uma estrutura para a Câmara ir até as cidades. Isso era um absurdo de dinheiro gasto, não é? A gente vê a situação do que é gasto em verba de gabinete, que esse dinheiro, como eu já disse, é utilizado de forma indevida. Eu vou estar acompanhando centavo por centavo do que é gasto na Câmara, do que é gasto para o orçamento do governo do Distrito Federal. Não vai ficar um centavo, tá, de nenhuma instituição na sociedade de Brasília, nas instituições governamentais de Brasília, onde eu não vá acompanhar o orçamento e aonde ele está sendo empregado. Considero assim, infelizmente na sociedade em que vivemos, na situação em que você acabou de dizer, a grande massa ganha um salário que é uma miséria, né? R$510, não é isso, se não me engano? Então, assim, é muito, eu acho que é muito. E não estou concorrendo nessas eleições por salário, por isso ou aquilo. Estou concorrendo nessas eleições para que eu seja um verdadeiro representante da comunidade do Itapuã e do Paranoá, do Distrito Federal, mas a gente sabe que nós não temos recursos, né, até mesmo para fazer a campanha fora daqui. A gente vai dever o nosso mandato, o Itapuã e o Paranoá, com certeza. Nesse caso, o senhor renunciaria a esses valores adicionais de fim de ano, que são os 13º, 14º e 15º salário, em prol de uma creche ou uma instituição carente? Com certeza, com certeza. Falei isso sem nenhum, né? Gente, eu fui conselheiro tutelar durante 2 mandatos, e aquilo doía lá no fundo do meu coração quando uma mãe chegava ali, uma não, várias, que foi várias durante 6 anos. As lágrimas corriam nos seus olhos e querendo uma creche para colocar seu filho, para poder trabalhar, para ganhar o sustento da família, e a gente não tinha para onde mandar. Você encaminhava para o CRAS dizia que creche não era dele e que sim da educação. Aí chegava na DRE, a DRE dizia que a creche não era de responsabilidade dela e sim do social. Era um jogo de empurra e a comunidade ficava ia ver navio. Primeiro, eu acho o seguinte, que o parlamentar ele deve ter o mesmo tratamento que o trabalhador, seja ele seletista, 8.112. Eu sou contra 14º e 15º. Segundo, eu acho legítimo que o parlamentar tenha o seu reconhecimento do ponto de vista funcional e tenha uma remuneração, mas dentro dos limites que tem o trabalhador, seja ele 8.112 ou seletista. O parlamentar é assegurado uma verba de gabinete para ele hoje do DF, que é para ele pagar assessoria parlamentar, que é para ele custear aqueles que vão ao longo daquele mandato assessorá-lo. Acho que é legítimo, mas deve ter limites. Por exemplo, eu acho um absurdo um deputado federal, por exemplo, de Brasília, ganhar o auxílio moradia. E muitos recebem. Eu acho que tem de ter critérios para que esse tipo de gasto seja banido do Congresso brasileiro.
Em relação à Câmara Legislativa, eu acho que tem de acabar com o 14º e com o 15º. O parlamentar tem de receber só o 13º, como recebe hoje eu, como professor da rede pública, como recebe qualquer trabalhador. Bom, nesse caso, professor Garibel, o senhor renunciaria esses valores adicionais de fim de ano em favor de uma creche, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Eu quero, inclusive, fazer esse compromisso aqui publicamente com vocês, né, e torço que esse material que vocês vão divulgar seja divulgado da melhor forma e da maior forma possível, né? Parabenizo mais uma vez pelo trabalho e faço esse compromisso, que tanto o 14º como o 15º, eu quero honrá-lo, mas doando para a creche do Paranoá, creche do Itapuã, mas também de outras cidades, né? Mas que eu tenho certeza que será muito mais bem-vindo, mas de melhor uso, do que ficar preso ou limitado ao gabinete ou vaidades A ou vaidade B, seja qual for o parlamentar. Eu, particularmente, assumo esse compromisso aqui com vocês de estar doando tanto o 14º como o 15º para entidades organizadas do Distrito Federal, né? Faço isso com o maior carinho, até porque já faço isso com meus trabalhos sociais, né, de ajudar o movimento organizado. Olha, na minha visão como liderança comunitária, eu acho que o parlamentar, na realidade, ele deveria ter uma ajuda de custo, não um salário tão alto para que ele pudesse estar desenvolvendo trabalhos. Eu acredito que se o parlamentar ganhasse um salário de 5 ou 6 mil reais, talvez não teria tantas pessoas querendo ser candidato. Porque aqueles que são candidatos, muitas das vezes, muitos que são candidatos, muitas das vezes querem usar o poder para usar a sociedade, para se fazer em cima daquele poder que ele tem, que é de buscar ajuda, de buscar recursos para o desenvolvimento, não de uma sociedade, mas para o desenvolvimento dele na realidade, né? Buscando aí o crescimento dele individualmente. Agora mesmo nós tivemos aí na Câmara Legislativa as denúncias de corrupção, a Caixa de Pandora, que envolveu o governador, né? E eu tenho certeza que na minha experiência de 40 anos de luta, jamais eu vou cair nessa falcatrua que os deputados caíram durante esse período. O senhor renunciaria esses valores adicionais de fim de ano, o 13º, 14º, 15º salário, em prol de uma creche ou uma instituição carente? Com certeza. Se os deputados tivessem uma visão comunitária, se viesse de uma luta comunitária e soubesse a dificuldade do nosso povo, ele não aceitaria o 13º, 14º, 15º. Ele pegaria esse dinheiro aí e investiria numa creche, né? Para as mães que trabalham fora, na cultura, por exemplo, da nossa região, porque aqui em Brasília é um sofrimento muito grande para a nossa juventude. Nós não temos... Aqui no Paranoá, por exemplo, na cidade que eu moro, no Itapuã, na nossa região, a nossa juventude não tem um incentivo cultural. Infelizmente, são as emendas que são feitas, onde queima 300, 200, 500 mil reais em 3 horas de show. Dinheiro que poderia estar sendo investido na Casa da Cultura do Paranoá, no desenvolvimento da nossa juventude, nos cursos profissionalizantes para a nossa comunidade. É uma cidade que tem 75 mil habitantes, mas não tem uma Casa da Cultura, não tem teatro, não tem nada, não tem um incentivo para a nossa juventude. A única coisa que nós temos aqui no Paranoá, na realidade, falando para a nossa comunidade, para você jovem, é o shopping horizontal, que é a Avenida Paranoá, com 3 quilômetros, que fica as pessoas transitando, subindo e descendo na Avenida Paranoá, sem ter o que fazer. Olha, para ser sincera, eu acho o deputado distrital, ainda que eu venha a chegar a essa patente, que eu espero, confio em Deus, que eu chegarei um dia, e é nessa agora em 2010, eu digo para vocês o seguinte, pessoal, que o parlamentar, ele tem por obrigação ou necessidade de seus reajustes, eu concordo, mas dentro do equivalente, 13º, 4º salário, 5º, sei lá o quê, isso eu acho o seguinte, que a sociedade tem que se manifestar e colocar esses parlamentares em
digamos assim, na berlinda, para que eles tomem a consciência, porque o cidadão hoje em dia vive com um salário mínimo de R$ 510 reais, enquanto um parlamentar hoje ganha uma faixa etária entre 12 mil e poucos reais mensal, sem contar com os privilégios, com sessões extraordinárias e etc, etc. São muitas vantagens. Auxílio moradia, auxílio saúde, para família e etc. São muitas coisas que se acarretam sobre o deputado que eu acho o cúmulo de um absurdo. Nesse caso, a senhora renunciaria esses valores adicionais de fim de ano, que é 13º, 14º, 15º salário, em prol de uma creche, por exemplo, ou instituição carente? Com certeza. A minha atitude é essa. Trabalhar não pela riqueza, não para ter barganha, para o meu benefício próprio, mas sim pelo benefício da minha comunidade. E em especial, não esquecendo, você acabou de fazer uma colocação que eu realmente já tenho nos meus projetos. Criar mais creches no nosso setor, para colocar os filhos de nossas mães que trabalham fora, e a partir daí também buscar recursos para abrir trabalhos sociais dentro de nossa comunidade, como implantação de um colégio técnico permanente na nossa cidade, buscar campo universitário, faculdade, todos gratuitos. Por quê? Se o governo tem tantos recursos no Distrito Federal, não custa o parlamentar estar lutando e realmente brigando por essas condições melhores para a nossa cidade, para a nossa comunidade eleita. Eu quero buscar e trazer essas oportunidades para o Paranoá, Itapuã, Vajão, condomínios e etc. São muitas coisas. Sei que eu sozinha não daria conta de fazer tudo isso, mas pode ter certeza que eu seria uma deputada cri-cri na Câmara Legislativa. Obrigada. Como é que você chama? Eric. Eric, desculpa eu ter fugido do seu nome, Eric. Eric, na verdade, eu não sei a despesa de um parlamentar na Câmara Legislativa. Eu não posso falar a respeito de... Eu não sei. Eu sei que a despesa é muito alta que um parlamentar tem. Só sei que o salário mínimo é pobre demais. O salário mínimo desse país é muito pequeno. Porém, eu sei que o salário mais rico do país, quem paga é a Câmara Legislativa. Eu não entendo por que a Câmara Legislativa tem um salário mais rico deste país, enquanto os nossos irmãos necessitados têm um salário mais pobre do mundo. Porque você vê, o Brasil tem um salário mais pobre do mundo. Você vai no Chile, o salário mínimo do Chile é R$ 1.800, R$ 2.800 reais. O Brasil é uma miséria de R$ 510 reais. Então o senhor não considera justo a atual remuneração de um parlamentar? Com certeza não. Com certeza não. O senhor renunciaria a esses valores adicionais, que são os 13º, 14º e 15º, em prol de uma creche ou de uma entidade carente? Eu não renunciaria, porém, eu empregaria esse dinheiro, porque se eu renunciar, eles levam na meia, eles levam na cueca, eles levam no bolso. Eu pego esse dinheiro e posso aplicar nas creches comunitárias, porque é o meu projeto. Desculpa eu ficar, é porque quando fala do meu povo pobre, sabe, então eu tenho os projetos das creches comunitárias, precisamos de cuidar dos nossos menos favorecidos. E eu conheço tanta gente que está passando fome nesse Itapuã, nesse Paranoá, nessa região aqui, meu irmão.